dividiam tudo que tinha, entregavam na igreja, repartiam com quem tinha necessidade, por aquela expectativa da promessa de Jesus se cumprindo, e Jesus não veio. E no decorrer do tempo, dos apóstolos até os nossos dias, muitos outros movimentos ocorreram, no sentido de que Jesus estava às portas. Mas o que aconteceu então de errado para Jesus não ter voltado lá, ou não ter voltado nesse íntere entre os apóstolos e nós, e por ele não ter voltado já por esses dias, ou não vir agora, ou não vir amanhã? O que será que está acontecendo? O que aconteceu? É porque nós já aprendemos que para Deus, 1000 anos, ou um dia, ou seja lá quantos anos forem, quantos dias foram, muitos ou poucos dias, é a mesma coisa. E para aqueles que morrem, tudo já aconteceu. Para os que morreram nos tempos dos apóstolos, tudo já aconteceu. Para os que morreram no decorrer dos apóstolos até nós, já foi. Para alguém que vai morrer hoje ainda, pode ser eu. Tem gente que tem dificuldade de tratar desse tema. Eu não tenho. Eu sei que eu posso morrer hoje, agora, até aqui. Posso morrer amanhã. Vocês receberam a notícia: o pastor Zaqueu, ou Zaqueu Barros, sei lá como quiserem chamar, o Zaqueu simplesmente, ele morreu. Já foi. Então, no que diz respeito àquilo que vai acontecer com relação ao grande julgamento de todos nós, eu tenho que resolver o que eu tiver que resolver aqui e agora, porque depois não adianta mais. Então é como se Jesus de fato já tivesse vindo para essas pessoas. Vamos pensar assim para a gente entender melhor. Mas Jesus não veio. Mas tudo que tem acontecido, que nós temos visto aí ultimamente, parece que dá a ideia de que a coisa está muito próxima, está se arrochando, está apertando. Eu começo já a vislumbrar o Armagedon, né? Aquelas nações todas se voltando contra Israel, né? E todo mundo dizendo: finalmente vamos acabar com esse povo de Deus, vamos destruir esse povo finalmente, é o fim deles. Então o Senhor se manifesta com a igreja, para quem é como eu, né, que crê que a igreja vai estar com Jesus. Jesus se manifesta como Deus Todo-Poderoso, e os exércitos celestiais destrói todas aquelas nações, e todos que resistiram à grande tribulação, não a igreja. Eu sou não sei pastor, se é pré-tribulacionista, desculpa aí pastor se eu estiver entrando numa seara perigosa, mas eu sou pré-tribulacionista, não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Me perdoe, depois conserte se o senhor achar que eu não fui muito feliz aí com os membros da igreja, mas eu sou de fato pré-tribulacionista. Não acredito que o diabo ou seus agentes vão querer botar um número em mim, quer seja na testa, no braço, na mão, ou seja lá onde for. Eu não creio nisso. Eu creio que a vida de Jesus se dará em 2 atos. A vinda de Jesus se dará em 2 atos. Primeiro o arrebatamento da igreja, e depois aquele que será o arrebatamento da igreja, que será no abrir e fechar de olhos, ninguém vai ver. E o segundo ato será quando todo joelho haverá de se dobrar, e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor. E eu acredito que vai dar mais ou menos por ali, quando todos verem que de fato Jesus é o Salvador, e a sua nação, a nação de Israel, confessar isso, e todos que passaram pela grande tribulação então se juntarem a Israel, e posteriormente se juntarem à igreja com o Senhor nos ares. Amém? Eu poderia até terminar aqui, porque vocês talvez já saíssem daqui dizendo: puxa, eu vou estar lá, né? Quem vai estar lá, gente? Deixa eu ver aí. Antes da grande tribulação. Pastor, se eu errei de novo depois, tá bom? Então, se Jesus vier agora, quem vai estar lá se Jesus vier agora? Amém, amém. Tem uns que estão em dúvida, mas vamos resolver isso hoje em nome de Jesus. Queridos, eu vou fazer a leitura de alguns versículos, e acompanhem, como se você estivesse no arraial de Deus, no arraial do povo de Deus, e um sacerdote daqueles lá das antigas estivesse se levantando e fazendo uma leitura
Não vai ser uma leitura longa, porque são em torno de 15 versículos no máximo, eu acho, soltos, mas que nos aponta para isso que nós estamos falando. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há dela será desnudado. Evangelho segundo a leitura que fez Marcos, capítulo 13, versículo 23, diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão somente o Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, e a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Isaías capítulo 13, versículo 9 diz: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Aqui já é no segundo ato, lembra? Dia do Senhor, 2 atos: primeiro, arrebatamento da igreja, e segundo, esse momento que eu falei ainda há pouco. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5 diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vai acompanhando o que está acontecendo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Uma advertência para que nos afastemos destes que têm essas práticas. Lucas no capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grande terremoto, tremor e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas capítulo 21, versículo de 25 e 26: haverá sinais do sol, na terra, nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes se abalarão. Capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7: pela mesma palavra, dos céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Lucas capítulo 21, versículo 36: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 4 a 9: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém,
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e do capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessária que vocês sejam? Agora presta atenção, muita atenção, vou repetir, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e apresentando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mateus, está terminando, Mateus capítulo 24, 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Sofonias capítulo 1, versículos de 14 a 18, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira e de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombetas e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Apocalipse 21, versículo de 1 a 5, então vi nos céus a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os que ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, presta atenção, pois a antiga ordem, nessa minha tradução fala assim, eu gosto dessa tradução, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança ou aceitação, como falam outras traduções. E finalmente, Mateus capítulo 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? É uma leitura pequena, são poucos versículos, e eu fico imaginando como é que era aquele povo ouvindo aquelas leituras que durava até dias, e como eles eram avivados pela simples leitura da palavra de Deus. Eu espero que esses poucos versículos que nós lemos, que eu li aqui agora, eles tenham te despertado para uma coisa que eu considero muito importante. Essa não é uma pregação elaborada com 4 pontos à presbiteriana ou mais pontos como outros, né?
É só uma reflexão que eu quero trazer nessa noite, e não vou me delongar, porque eu acredito que a simples leitura desses versículos, 15 no máximo, se eu não estou enganado, já foram suficientes para a gente trazer à memória algumas coisas que às vezes parece que a gente está esquecendo um pouco. Jesus voltará, Jesus na sua vinda, nesse primeiro ato do arrebatamento da igreja, eu preciso estar preparado, e nós somos agentes ativos, participantes, para apressar isso, ou para que isso demore muito tempo ainda, porque foi a nós que foi dada a incumbência de evangelizar o mundo, de ir pelo mundo e evangelizar. E nós já entendemos também, já aprendemos, que o Senhor virá, mas para Ele vir, grande parte, ou pelo menos todo mundo, precisa ouvir falar do seu amor. O Evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Eu estive ouvindo agora recentemente, lá na minha igreja, Igreja Batista Plenitude. Eu não sou pastor lá, eu sou membro, porque eu tenho uma itinerância muito grande, então eu não estou assumindo igreja local, eu rodo muito. E teve lá alguma pessoa, alguém da Junta de Missões Nacionais, e segundo ele, pelo menos acho que metade do mundo precisa ser evangelizada ainda. Aí eu entendi isso pelo seguinte: se você pegar pelo menos só duas, vamos pensar só em duas nações aqui, na Índia e na China, se pegar essas duas nações aí, já foi praticamente quase mais de 2 bilhões, dá 4 bilhões, eu imaginei que era a média de 1 bilhão e 500 cada uma, né? Então se botasse, se for pelas minhas contas, 1 bilhão e 500, vai dar 3 milhões, ele está dizendo que só nessas duas dá uns 4, o mundo tem hoje o que? Em torno de 8 bilhões, não é isso? Então a metade, se você contar os outros países, principalmente desse mundo árabe, da Ásia, e África e outros aí que talvez não tenham sido alcançados ainda, pelo menos acho que uma metade do planeta ainda precisa ser alcançada, apesar de todo o avanço tecnológico que já experimentamos hoje. Mas Deus é aquele que eu falei no início, 1 dia, 1000 anos, então dentro de 1 dia Ele pode resolver isso, desde que haja disponibilidade da nossa parte. Então, queridos, a responsabilidade de apressar a vinda de Cristo está em nossas mãos, porque as pessoas precisam ouvir falar do amor de Deus, elas precisam ouvir falar de Jesus Cristo. Essa responsabilidade, o ide de Jesus no gerúndio, né, que é uma ação contínua, né, o tempo todo, é responsabilidade nossa, está em nossas mãos. Então essa noite, queridos, eu quero te despertar para isso. Você não precisa estar preocupado, meu Deus, e agora Jesus vai vir, eu vou, não vou, e vou. Não, resolva isso logo hoje. Para resolver isso é só dizer: Senhor, eu aceito o teu Filho, Deus, eu aceito o teu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, para que eu tenha direito às mansões celestiais. Só isso. Se fizer isso com fé e verdadeiramente, você nasce de novo, passa a ser uma nova criatura, tem os seus pecados perdoados e tem direito às mansões celestiais, como ocorreu com aquele ladrão lá da cruz. Nunca deu um dízimo, nunca passou pelas águas batismais de uma igreja, nunca, só teve fé, só reconheceu quem era Jesus Cristo, e sabia que Ele era um rei, e que Ele iria para o seu reino, e pediu: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi direta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só isso, é simples, basta crer, basta ter fé, basta confiar e entregar sua vida ao Senhor Jesus. Então não se preocupe, a nossa grande preocupação não deveria estar nem na questão da vinda de Jesus propriamente dita, porque Ele vem, preocupando-nos ou não, Ele vem. A nossa grande preocupação, ela deve estar em como está a minha vida para esse encontro com Jesus. Quem não aceitou Jesus ainda, e para os crentes, aqueles que já são salvos em Jesus Cristo, a grande preocupação é: o que eu estou fazendo para apressar a vinda de Jesus, se há tanta gente que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador?
Essa deve ser a preocupação. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, e antes dos 17 anos, porque eu só aceitei Jesus aos 17 anos de idade, quando falava na vinda de Jesus, no Apocalipse, os temas da escatologia, eu ficava com muito medo, eu ficava tremendo de medo. Eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso, essa guerra tremenda, esse negócio todo, grande tribulação, o diabo querendo botar um número dele nas pessoas, e como é que eu vou ficar? Eu ficava com muito medo. No dia que eu aceitei Jesus, aos 17 anos, que eu entendi quem eu era em Cristo Jesus, nunca mais eu tive medo, nem da morte, nunca mais, eu perdi o medo da morte, não porque eu sou um valentão, não, eu sou talvez eu sou praticamente igual ao apóstolo Paulo, eu sempre me imagino como Paulo. Rapaz, quando eu olho para mim, para a minha trajetória, porque eu fui, porque eu mereço, eu acho que eu sou o pior dos pecadores. Paulo, quando olhava para quem ele era, ele dizia, eu sou o maior de todos. E eu fico imaginando também que às vezes eu sou o maior de todos, porque eu não merecia estar aqui. O único lugar que eu merecia, de fato, pela minha rebelião contra o Senhor, era o inferno. No entanto, Jesus, pela sua riqueza em misericórdia e pelo seu amor, estendeu a mão para mim e me tirou do lamaçal, me colocou sobre uma rocha eterna, me tirou das trevas e me chamou para a luz, me tirou da miséria e me fez sentar no seu banquete. E depois que eu experimentei o banquete do Senhor, nunca mais eu quis outro lugar que não fosse esse. E eu tenho um testemunho, eu não vou contar ele aqui agora, mas eu já recebi. Eu teria uma proposta de uma multinacional, que era a Warner Continental, Warner Americana Continental Brasileira, numa parceria. Eu iria para essa empresa para ser um grande artista da música popular brasileira, mas eu teria que renunciar o meu ministério na música cristã. Eu nem pedi para orar. Eu conheço irmãos, eu estava no Rio nessa época, eu conheço irmãos da música gospel, que eu fiquei sabendo que quando eles recebiam essas propostas, eles diziam, não, eu vou orar ao Senhor, para ver o que o Senhor fala. Eu já sabia o que o Senhor havia falado para mim, eu não precisava orar para responder, eu respondi na hora. Se for alguma coisa nessa área, que dá sentido à minha vida, eu aceito, senão, infelizmente, eu não posso aceitar, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu já conhecia a palavra de Deus, eu já sabia disso, eu já sabia que eu era um cidadão dos céus. O que é que eu tinha que me meter com coisas daqui da terra, se eu sou um cidadão dos céus? Essa não é a minha cidadania. Então, se você tem essa consciência, está entendendo? Firme-se mais e mais no Senhor, e creia, Senhor, Senhor, se tu vieres, eu de fato estarei contigo. Eu vou, no momento do arrebatamento da igreja, quando soar aquela trombeta, eu estarei lá com o Senhor, não pelos meus méritos, porque eu já sei, eu disse e vou reiterar, eu estaria condenado ao inferno, mas pelos méritos de Jesus, pelo seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, eu tenho o direito de estar com Ele pela eternidade. Eu tenho o direito de ouvir aquela trombeta, porque tem gente que não vai ouvir, e eu estarei com Ele. E se você não tem essa certeza ainda, que você passe a ter essa certeza hoje à noite. Queridos, já estou encerrando. Eu não preciso contar de nada para vocês do que está acontecendo no planeta, eu não preciso reiterar nada disso. Vocês acompanham os jornais, as notícias, vocês sabem de tudo. Tem gente aqui que sabe melhor do que eu, pastor, porque eu talvez nem tenha esse tempo todo e nem me dedique tanto a acompanhar. Tem gente aqui que sabe muito mais do que eu, do que está acontecendo, poderia dar uma aula, talvez até eu diria assim, uma escatologia contemporânea, para revelar como é que é esses meandros de tudo que está acontecendo no mundo, e qual relação que isso tem com a vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Com certeza deve ter gente aqui muito melhor do que eu, mas aqui não é a ideia hoje. A ideia é que nós, conscientes, certos, convictos de que Jesus voltará, nós nos convertamos do nosso mau caminho, nos voltemos para o Senhor. Queridos, que você faça isso essa noite. Eu tomei uma decisão essa semana passada, porque domingo é o primeiro dia da nova semana, então hoje é o
primeiro dia dessa nova semana. Então, semana passada eu tomei uma decisão. Eu vou começar a dar um jeito de pregar o evangelho mais, porque se eu for dar testemunho, eu vou dar testemunho, eu vou dizer que a minha música abençoou não sei quem, que meu testemunho não sei o quê, que eu faço não sei o quê, eu sou envolvido, vocês sabem, com ação social, eu cuido de acompanhantes de pacientes de tratamento de câncer, uma casa que acolhe 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem falhar, há 7 anos, mais de 12 mil acolhimentos, todos com encaminhamento do hospital. Então são coisas, mas quando eu olho para isso, que eu imagino, eu digo, Senhor, eu não estou fazendo nada, isso não é nada, muito disso tem a vaidade minha. Queridos, vocês sabiam disso? Você sabia disso? Não. Que de vez em quando eu me pego, eu sou um grande vaidoso, porque eu faço umas coisinhas aí, às vezes eu fico até com vergonha de dar testemunho, de contar, mas eu tenho que contar de alguma forma, mas eu fico com vergonha às vezes. Senhor, isso é tão pouco, a necessidade é tão grande. Então a pergunta é, o que você está fazendo? O que você tem feito? Como você tem se movido para aproximar, para antecipar, não diria antecipar, porque a gente não antecipa, mas para que a nossa parte, aquilo que nos cabe, seja realizado. Então eu tomei uma decisão semana passada, como eu estava falando, eu tive a ideia e pensei assim, redes que salvam, voltar a fazer as cruzadas de rua. Por conta das perseguições e das afrontas que temos recebido do diabo, nem a Assembleia de Deus eu tenho visto mais nas esquinas da minha cidade pregando o Evangelho. Para vocês verem o tamanho da seriedade, com medo de ser confundido com terrorista, talvez, principalmente se botar um verde e amarelo, se vestir, se enrolar na bandeira brasileira. Nem a Assembleia de Deus eu tenho visto pregando nas esquinas da minha cidade. Eu via direto, botava a caixinha de som e está lá pregando, breve Jesus voltará, te arrependa. Eu lembro do pastor Coutinho pregando, né? Que é o pastor da Assembleia de Deus lá em São Luís, né? E outros pregando, imitando ele. Nem isso eu não vejo mais. Não estou criticando, não. Eles têm um ministério maravilhoso, nós também temos. Nem isso eu vejo mais. Então eu tomei uma decisão. Eu vou correr atrás de apoiadores, vou pedir ajuda para apoiadores, vou arrumar uma estrutura de som e vou fazer cruzadas. Eu vou começar com um projeto para fazer cruzada de rua. Estou fazendo cruzada de rua. Você vai e monta, convida o povo do bairro, todo mundo, e vai lá e chama os cantores e canta, e vem um pregador e prega a palavra de Deus, dizendo que Jesus não é breve, Jesus voltará, Jesus já está às portas. Lembra daquelas cruzadas antigas? Breve Jesus voltará. Não, Jesus já está às portas. Então eu tomei essa decisão. Eu quero que vocês orem por mim. Preciso que vocês orem por mim, para que de fato eu tenha essa condição. Vou começar pela minha cidade, primeiro em Jerusalém, depois Samaria, depois toda a Judéia e confins da terra. Começar pela minha cidade com aquelas cruzadas, pode ser pequena que seja para começar, mas eu vou começar na rua, sabe, onde tiver um espaço, com a parceria com as igrejas da minha convenção. Eu sou o pastor da Ordem de Pastores da Convenção Batista Brasileira, Seção Maranhão, aqui no meu estado. Essa igreja eu sei que ela é do campo piauiense, né pastor? Campo piauiense, mas nós somos da mesma convenção nacional, Convenção Batista Brasileira. Eu sou dessa ordem de pastores, então eu vou chegar nós temos 3 associações de São Luís, uma associação com 100 e poucas igrejas, quase 200 igrejas, outra associação com mais de 70, talvez 80 igrejas, e uma com 40 a 50 igrejas, são 3 associações, só de batistas dentro de São Luís. Vou falar com eles, vou pedir apoio, os que quiserem, eu sei que Deus vai tocar e vão me ajudar, então orem por isso. E para encerrar finalmente, eu quero fazer um convite. Levante você que está aí no seu lugar e que entendeu tudo que nós lemos nesses versículos da palavra de Deus, que entendeu essa breve reflexão que eu fiz essa noite sobre a urgência de fazermos a nossa parte. Você que está tomando a decisão agora, eu vou fazer alguma coisa, venha bem aqui para frente agora, corajosamente,
venha bem aqui para frente, você que entendeu. Eu vou chamar o pastor João Pedro, aqui. Pastor João Pedro vai ficar bem aqui na frente, e ele vai fazer uma oração, para que a decisão que você tomou, de realmente ser alguém relevante, nesses últimos minutos, nesses últimos tempos, quando da vinda de Jesus Cristo, você se tornar alguém muito efetivo na igreja, na causa e na obra da evangelização na sua cidade. Primeiro em Jerusalém, que é aqui, no caso, a sua Jerusalém é Timon, né? Depois Judeia, que a gente poderia pensar aqui, a nossa cidade inteira, né? O seu bairro, a sua cidade, ou então Teresina, que está aqui próximo, né? Judeia seria todo o estado do Piauí e o Brasil, e depois os confins da terra. Amém? Então você que tomou a decisão de ser, não é quem quer se converter, não, eu estou falando com os crentes mesmo. Você que tomou a decisão essa noite de dizer: olha, eu entendi o que a palavra de Deus falou comigo, eu entendi o desafio, e eu quero ser um instrumento, assim como o pastor Zaqueu se colocou, para nesses últimos dias não ser um crente de banco, mas ser alguém relevante no anúncio, na anunciação do Evangelho de Jesus Cristo, para que, se depender de mim, Jesus volte logo. Então, se você não tem medo da vinda de Cristo e você quer fazer a sua parte, vem aqui agora, vamos orar por você. Eu já estou descendo. Nós vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos oportunizou esta noite abençoada aqui. Obrigado pela vinda dos teus servos a estarem conosco, por cada convidado. Te agradecemos pelo que vimos, ouvimos e sentimos nesta noite. E nesse momento, após o convite do teu servo, aqui se apresenta teu servo Jonatas, e por ele nós queremos pedir que o Senhor derrame poder cada vez mais na sua vida, que o teu Espírito se manifeste dia após dia poderosamente. Ele aceitou o convite de ser ainda mais um apregoeiro da tua palavra, portanto o capacita através do teu Espírito, dar a ousadia para ele falar de ti, e que ele possa lograr êxito nessa jornada, ganhando vidas, levando vidas ao altar de Cristo Jesus. Abençoa ele, todos os seus projetos, a sua família, que ele possa ganhá-la também para Cristo, e abençoa-o, de modo que ele possa ver os frutos do seu trabalho no reino. Quero também te pedir pela vida do teu servo Zaqueu, o seu trabalho ali, cuidando daquelas pessoas tão carentes, que ele possa ter o suprimento dado por ti, para que aquela obra se prolongue dia após dia. Muito obrigado por tudo, rogamos-te em nome e por amor do teu Filho amado Cristo Jesus, amém e amém. Então Deus abençoe. Bom, meus queridos, nós estamos chegando ao final, e agradecer a todos.